Pessoal, vamos falar sobre a situação da Ucrânia, mas também vamos falar sobre os mísseis que caíram em Erbil, lá no Iraque, né? E que o pessoal está com medo de estar iniciando uma tensão global aí. Vamos entender esse assunto. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Barco Rabelo, Elaine Felina e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, beleza, a gente vai tratar aqui principalmente da situação na Ucrânia, mas vamos dar uma olhada rapidinha aqui nos mísseis que caíram bem próximos a um consulado americano na cidade de Erbil, né? Existe a suspeita que isso foi uma retaliação pela morte de dois oficiais das forças muçulmanas por Israel alguns dias atrás. Então, o pessoal teria reportado, teria retaliado lançando esse míssil. Os mísseis atingiram a cidade de Erbil, no Iraque, no norte do Iraque. É uma cidade que é controlada pelos americanos, não, os americanos ainda estão lá no Iraque. Em tese, eles já não fazem parte do governo, já tem um governo iraquiano lá, mas as forças americanas ainda estão lá no Iraque, né? E o pior de tudo é que esses mísseis teriam saído da região norte do Irã, ou seja, muito próximo do Azerbaijão, que o Azerbaijão é muçulmano também, uma entidade muçulmana muito conhecida, e muito próximo à Rússia também, né? E aqui já é Rússia, aqui em cima. Mas, aparentemente, não teve nenhum tipo de problema russo envolvendo aí nessa história. O que houve realmente foram os muçulmanos, aquele pessoal mais radical lá, xiita, reclamando da morte dos oficiais graduados lá pelas forças de Israel e atacando, portanto, uma cidade americana. Os mísseis caíram muito próximos de um consulado americano lá no Iraque. Porém, não houve nenhuma morte, nenhum ferido, nenhum dano de grande porte por esses mísseis. São mísseis de longo alcance, tá? Porque realmente, para sair aqui do norte e vir aqui, essa distância aqui é uma distância muito grande, né? Isso aqui é um míssil de longo alcance, é um míssil sofisticado, né? Para chegar tão longe assim, mas felizmente não teve nenhum impacto, então deve-se ficar por isso mesmo, não há expectativa de escalonamento nessa guerra, né? E uma coisa similar aconteceu ontem também, com a Índia jogando um míssil no Paquistão. Olha que coisa, vocês sabem, a Índia e o Paquistão são inimigos históricos e ambos os países têm bombas nucleares, então é uma situação complicada ali. Eles têm uma longa área de disputa na Caxemira, que é essa parte aqui de cima do Paquistão, que a Índia diz que é dela, o Paquistão diz que é dele, tem um pedaço aqui que a China diz que é dela também, então, ou seja, é uma área bem disputada, embora seja uma área que relativamente não tem muita coisa por ali. Esse conflito está parado há muito tempo, que não tem nenhum desdobramento, mas de vez em quando a gente vê essas brigas, né? Recentemente a gente viu muita briga entre Índia e China nessa fronteira aqui do Caxemira, né? E, bom, o que aconteceu foi que um míssil caiu aqui na cidade de Mianchanu, no Paquistão. Segundo os paquistaneses, o míssil não estava armado, ou seja, foi só um míssil, não foi carga explosiva. A Índia assumiu que foi ela que jogou o míssil, disse que foi acidental, que durante uma manutenção o soldado fez alguma besteira lá e disparou o míssil e acabou caindo no Paquistão. Felizmente também não teve nenhuma morte, não teve nada demais. Está aqui a imagem do míssil que caiu lá no Paquistão. Então, assim, repara que caiu numa área que aparentemente não tem nada em volta, então não teve grandes problemas. Mas é mais uma coisa que mostra como é que os nervos estão à flor da pele neste momento com a questão da Ucrânia, né? Lógico, a última coisa que qualquer pessoa quer é o escalonamento dessa tensão, né? Tá muito ruim com a Rússia e a Ucrânia já. Imagina se isso aumenta, se mais países começam a brigar aí por outros motivos ou pelo mesmo motivo. É realmente uma coisa bastante complicada, né? Bom, então, se você pegar aqui os mapas, esse mapa aqui é um mapa interessante aqui esse aqui é Sky News, é uma rede importante lá na Austrália, tá? Uma rede australiana muito conhecida. Eles fizeram um mapa aqui, ó, que mostra dia a dia o avanço das tropas russas, de áreas controladas e áreas de avanço das tropas russas, porém sem controle. E eles fizeram uma compilação aqui do que está acontecendo e realmente mostraram uma coisa curiosa, né? Se você pegar
apenas as áreas controladas pelos russos, não os avanços que eles têm feito. Qual a diferença entre os dois? A área controlada é a área em que tem tropa estacionada lá pela Rússia, ou seja, tem controle daquela área, a Rússia tem postos de comando, tem pessoas vigiando paradas ali naquela região para fazer o controle daquela área. A área verdinha aqui que a Rússia está operando, mas não controla, é onde estão passando comboios, colunas, mas você não tem uma presença fixa militar russa nessa região, né? E o que eles observam é aquilo que eu mencionei para vocês também, que a Rússia ela avançou muito nos primeiros dias, justamente em parte pelo fator surpresa. Isso aqui é medida em acres, não é isso? Square miles, milhas quadradas. Bom, o que importa aqui é o seguinte, o quanto ela avançou em área controlada e de repente isso estancou. A Rússia não tem conseguido mais controlar a área justamente pela falta de pessoal e pela resistência ucraniana efetivamente, né? É o que a gente tem visto nos mapas repetidamente, né? A gente olha para o mapa e a área que é controlada pela Rússia está basicamente a mesma, não muda muita coisa. Isso, de novo, eu não estou dizendo que a Rússia não vai conseguir ganhar essa guerra. É lógico que nesse momento ainda é o mais provável a Rússia ganhar essa guerra, mas só mostra a quantidade, a dificuldade que eles estão tendo com essa história toda, né? Ontem, uma coisa que teve também de positivo foram os corredores humanitários que funcionaram em vários locais. 13 mil cidadãos conseguiram ser evacuados de várias cidades que estão próximas de tropas russas aqui, indo para cidades na Ucrânia, onde ainda podem se movimentar livremente, tipicamente aqui no centro da Ucrânia, de forma que daí, se elas quiserem, elas podem sair do país, podem fazer o que quiser, né? De qualquer forma, ficam mais longe da frente de batalha. Infelizmente, mais uma vez, o corredor de Mariupol, que é o mais importante de todos, que é o que estaria fazendo mais diferença, não funcionou novamente. Isso parece ter virado um padrão nessa história toda, né? Infelizmente. E, além disso, a gente teve ontem um ataque, isso aqui não tem ainda notícia em jornal, porque aconteceu agora há pouco. Isso aconteceu nessa noite do dia 13, ou seja, agora há pouco lá na Ucrânia. 8 mísseis da Rússia caíram numa área, num Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança em Yavoriv. Yavoriv fica próximo a Lviv, que é justamente a região mais a oeste da Ucrânia, né, e faz fronteira com a Polônia, muito poucos metros aqui da fronteira com a Polônia. E, segundo os ucranianos, isso é um centro internacional para paz e segurança e coisa e tal, mas certamente os russos vão dizer que eles estão visando carregamentos de armas da Polônia para a Ucrânia, né? O Putin ontem avisou que iria tratar esses carregamentos de armas como coisas factíveis de ação e coisa e tal, de ataque e coisa e tal, mas é lógico que é uma situação que preocupa muita gente, porque, repara, a Polônia está na OTAN e aí a chance disso aqui escalar rapidamente fica muito maior, né? Segundo os relatos, morreram 9 pessoas e 57 ficaram feridas nesse ataque da Rússia. Ataques nessa região próxima a Lviv não foram poucos. No início da guerra teve vários ataques por avião, por mísseis, mas é uma área que ainda está relativamente longe do conflito, é uma área que está relativamente em paz ainda dentro da Ucrânia, né? Agora, lógico, não tenha dúvida, existe muito reabastecimento de armas vindo da OTAN para a Ucrânia, a gente sabe disso. Isso é uma das coisas que tem mantido o exército ucraniano tão competitivo nessa altura toda, porque, lógico, a gente sabe que o tamanho do exército russo, por mais que ele esteja com problemas, ainda é muito maior, né? Então, uma notícia triste isso daqui, né? Eles não falam em perdas de armas e coisa e tal, mas é lógico que a intenção era essa, né? Bom, como a gente sabe, essa questão militar aqui está chegando num stalemate, ou seja, a coisa não está caminhando, nem a Rússia está ganhando, mas a Ucrânia também não está perdendo, está ficando a coisa meio que empatada. Isso é uma preocupação, porque a tendência daí é escalar a violência contra civis. A única saída que tem é do outro lado, é o lado da economia da Rússia, né? E uma novidade bacana que a gente tem é que já tem gente falando em busca de mudança de regime na Rússia, ou seja, existe a suspeita de que já há movimentação entre partes do governo russo
tentando tirar o Putin do poder, porque essa seria de fato a única forma de acabar essa guerra. O Putin sabe que se ele voltar atrás agora, se ele fizer um acordo de paz muito leniente com a Ucrânia ou simplesmente desistir dessa guerra, ele vai cair de qualquer forma. Então a única alternativa para ele é ficar escalando essa guerra, aumentando cada vez, matando mais gente, cada vez forçando mais a barra. Não vão sair de lugar nenhum, não vão conseguir avançar em nada, mas também não vão desistir, não vão voltar atrás. Então, no final das contas, muita gente na Rússia está insatisfeita com essa guerra. A ideia a única forma é tirar o Putin do poder. E, embora aqui eles não falem nada sobre quem seriam as pessoas que talvez tentassem demover o Putin do poder, a gente tem aquela informação do analista do FSB, que fez algumas cartas. Eu fiz um vídeo sobre isso no dia 9 de março, um vídeo sobre de quem é a culpa lá, em que eu falo sobre esse analista do FSB, as informações que ele passou. E, como eu falei no vídeo de ontem, a gente tem uma confirmação, porque justamente há alguns diretores de departamentos do FSB agora estão sob prisão domiciliar, porque o Putin está visando justamente o FSB, está culpando o FSB pela derrota acachapante. Derrota não, pela situação na Ucrânia, né? A Rússia realmente esperava uma guerra rápida, isso faz todo o sentido do mundo. Se fosse uma guerra rápida, como as análises do FSB diziam que seria, ele invadir e o governo cair, o governo ucraniano cair, seria muito simples para o Putin essa história toda. Mesmo as eventuais sanções econômicas, depois de consolidada a mudança de regime, não faria sentido mais sanção econômica, a coisa acabaria rapidamente, e isso seria uma forma do Putin ganhar apoio popular, ganhar uma projeção internacional como o cara que, entre aspas, liberou a Ucrânia. Só que deu tudo errado, né? A Ucrânia está se defendendo com muita força, a Rússia não consegue avançar, e a gente está nesse jogo aí que, como eu falei, o Putin não tem como sair. A única maneira da Rússia continuar é tirar o Putin do poder. E quem tiraria o Putin do poder? Essa é a grande questão, né? É lógico, o Putin está fazendo uma repressão muito grande às manifestações na rua, a manifestações de rede social, esse tipo de coisa, mas como a gente já viu ontem, mesmo isso não está parando as críticas a essa guerra, né? É lógico que tem gente na Rússia favorável a essa guerra, mas a maior parte da população, ou pelo menos metade da população, é amplamente contrária a essa guerra, e à medida que o tempo vai passando, com chegada de informação de mortos na frente de combate, com a situação econômica deteriorando cada vez mais rápido na Rússia, a expectativa é que cada vez mais gente fique contra essa guerra. Evidentemente, os grandes magnatas russos, eles são contrários já a essa guerra, mas eles sozinhos não têm força para tirar Putin do poder. Quem tem essa força? E a grande questão é essa, né? O que se tem de mobilização lá, segundo informação daquele analista da FSB, se ele está falando a verdade, se realmente ele tem essa informação, o que está acontecendo é justamente uma grande briga com o Bortnikov, que é o chefe do FSB. Então o Putin deu uma batida lá e prendeu o chefe da 5ª divisão e da 9ª divisão do FSB, diretoria, 5ª diretoria, 9ª diretoria, que são acusados justamente de fazer relatórios mal feitos de inteligência. Segundo ele próprio fala aqui, né, esses relatórios diziam que a Rússia iria encontrar no mínimo 2.000 civis pró-Rússia em cada grande cidade russa, dispostos a pegarem armas para ajudar os russos, e não foi isso que aconteceu. Eles não encontraram apoio pró-russo em lugar nenhum. Ao contrário, o pouco apoio que havia na política ucraniana pró-Rússia, e haviam alguns líderes que eram pró-reaproximação com a Rússia, coisa e tal, isso acabou. Não existe mais nenhum traço de pessoas pró-Rússia na Ucrânia, né? Ele conseguiu piorar muito a situação lá. Enfim, o que ele está dizendo é que justamente ele está culpando o FSB, o Putin está culpando o FSB por essa história toda. Só que o FSB é uma força muito grande na política russa, né? O FSB era a antiga KGB, o Putin veio do FSB para a presidência da Rússia, e no momento o que está havendo lá é justamente essa grande briga.
E quanto mais Putin bate no FSB, mais cresce a expectativa de que o Bortnikov se rebele de alguma forma ou apoie. Lógico que não vai ser ele sozinho, vão ser várias partes do governo, inclusive pessoas da sociedade civil, os oligarcas russos, que fariam esse tipo de tentativa de tirar Putin do poder. Não é uma coisa fácil, tá? O Putin tem um poder muito grande lá na Rússia, tem muita gente leal a ele, mas a verdade é, ele errou feio, a situação está ficando cada vez pior. E as pessoas todas percebem que a única forma de acabar essa guerra é tirando Putin. Sem tirar o Putin, essa guerra não vai ter como acabar, porque o Putin não vai voltar atrás, porque ele sabe que se ele voltar atrás, ele cai. Então, para ele, não tem alternativa senão continuar adiante, né? O Igor Shusko, que é um piloto de corrida de Stock Car nos Estados Unidos, ele é russo de nascimento, mas mora nos Estados Unidos e fala russo fluentemente, ele tem traduzido essas cartas, tá? Essas cartas têm sido publicadas pelo Vladimir Oshnikov num site de jornalismo de oposição à Rússia, em russo, tudo em russo, e aí ele tem traduzido isso para o inglês, né? E ele falou, inclusive, que a carta que foi recebida pelo Oshnikov, ele pediu para não ser colocada pública, porque poderia colocar em risco a identidade dele dentro da FSB, mas ele publicou aqui o que ele podia, e o que ele dá a entender aqui é que justamente está se armando uma oposição a Putin com o Bortnikov, que é o chefe do FSB, à frente, né? De novo, a gente não sabe se isso é verdade, se tem alguma coisa. Não se sabe se ele teria sucesso nisso, né? Porque o que ele fala é que ou Putin ou o Bortnikov vão cair. Um dos dois vai derrubar o outro, né? Vamos ver o que acontece aí, mas seria a forma mais simples de acabar essa guerra. O Putin renunciando ou sendo tirado do poder. E daí a Rússia poderia fazer um acordo de paz muito mais razoável com a Ucrânia, tirar as tropas, porque aí não ficaria feio. O pessoal, quem entrar no poder, bota toda a culpa em Putin e tenta restabelecer o comércio com o resto do Ocidente, tenta voltar a Rússia a voltar a ser um país normal, né, digamos assim, né? Deixar de ser um pária internacional como está agora. Vamos torcer para ser verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.